Olá, sou aluna do curso de especialização em gestão pública municipal. E neste vídeo vou explanar de forma resumida a gestão pública ambiental das áreas de preservação permanente, ou seja, das APPs do Rio Taquari, inseridas no perímetro urbano de Coxim, Mato Grosso do Sul. Bom, o objetivo principal desse trabalho é analisar a aplicabilidade das normas e dos instrumentos legais voltados para a gestão dessas áreas. Inclusive, é um assunto que vem ganhando muita importância no cenário nacional, tendo em vista em que a cada dia um número maior de municípios tem aplicado legislações divergentes ou até mesmo ignorado a própria legislação, infelizmente. Como método de estudo, utilizou-se uma ampla pesquisa bibliográfica, normativa, além de entrevistas e visitas técnicas aos órgãos ambientais. Mas, para analisarmos a gestão ambiental das APPs do Rio Taquari inseridas no perímetro urbano de Coxim, é necessário recorrermos ao contexto histórico deste município. Então vejamos, o surgimento da cidade de Coxim teve como fator principal a descoberta do ouro em Mato Grosso no século XVIII. Então, com a descoberta do ouro, ocorreram a formação de expedições que saíam de São Paulo para Mato Grosso, né? Eram expedições fluviais, chamadas de monções, e essas rotas, no caso, eram as rotas monçoeiras, que eram rotas fluviais. Como era um longo trajeto, era necessário que ao longo dos rios por onde essas rotas passavam, era necessário pontos de apoio, certo? E um desses pontos de apoio surgiu exatamente na margem esquerda do Rio Taquari, no ano de 1729. Esse ponto foi fundado por Domingos Gomes Biliago, né? Então ele fundou o povoado de Biliago, né? E por lá enfrentavam intensas batalhas com os índios, mas resistiram por anos, né? Até que em 1850 surgiu a guarnição militar do Piquiri, ou seja, o destacamento militar do Piquiri, onde o povoado de Biliago ficou sob sua jurisdição. Então, esse destacamento, cabia o destacamento da proteção ao povoado do Biliago. Porém, esse povoado ficava distante do destacamento. Então, o que aconteceu? O povoado do Biliago mudou-se, né, para as proximidades do destacamento do Piquiri, em busca de proteção. Mas não foram muito felizes, porque lá foram acometidos por algumas doenças tropicais, onde podemos destacar a malária, até que os remanescentes desse grupo, atraídos por uma posição estratégica, né, mudaram-se novamente, agora para a margem direita do Rio Taquari, ali formando o povoado de São José da Herculânea, onde atualmente nós temos o município de Coxim. Esse povoado prosperou, principalmente porque na época as notícias de prosperidade em Mato Grosso foi divulgada, então trouxe imigrantes de várias nacionalidades para a região, inclusive para Coxim. E com o aumento dessa população, o que aconteceu
a margem do rio, a vegetação nativa foi totalmente suprimida, né, ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento do município, no caso. O que tem trazido enormes consequências sociais, ambientais e econômicas. Então, tendo em vista esses fatores, né, diante desta realidade, é que nós vamos fazer uma análise de quais instrumentos de gestão ambiental prevalecem realmente neste município. Vamos analisar também se há uma efetiva participação pública, ou seja, se há uma efetiva gestão democrática e participativa na gestão ambiental das APPs do município de Coxim. Para isso, nós vamos primeiramente recolher a nossa lei maior, que é a Constituição Federal de 1988. Então, aqui nós podemos analisar o seguinte, que com a Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ter competência legal para legislar sobre assuntos locais, né? E também passaram a compartilhar com a União e os estados o dever de proteger o meio ambiente. Tá. Para darmos continuidade à análise desses instrumentos de gestão ambiental voltados para as APPs, primeiramente vamos ver a definição de áreas de preservação permanente dentro do contexto legal. Então vejamos, aqui nós temos a definição legal, onde diz: área de preservação permanente, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Essa definição de APP, ela foi retirada da Lei 4.771, de 65, que é o Código Florestal, mas ela consta também na nova lei, que é a 12.651, de 2012, que revogou o Código Florestal. Então não mudou em nada a definição de áreas de preservação permanente. Nós também podemos destacar uma outra definição bastante interessante e bem concernente ao assunto, onde nós temos aqui, referente ao Manual do Ministério Público. A área de preservação permanente é modalidade de restrição legal ao exercício do direito de propriedade, em que não se admite qualquer exploração econômica ou ocupação. Exceção para a ocupação de área de preservação permanente é a comprovada utilidade pública ou interesse social. Ou seja, só é possível a utilização ou exploração de áreas de preservação permanente somente por utilidade pública ou interesse social, assim mesmo de forma comprovada, né? Então, a própria terminologia, área de preservação permanente, já diz tudo e põe o dever legal de preservar e também de forma permanente. Ou seja, a retirada e o uso indevido da mata ciliar condena os nossos recursos ambientais. Mas quando se trata de APPs no perímetro urbano, nós não temos somente consequências ambientais, quando estas são mal utilizadas. Nós temos também intensas consequências sociais e econômicas.